Bom dia, quarto ano. Bom, tia André aqui mais uma vez com vocês. Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede. E hoje a gente vai estar falando na nossa aula de ciências, dando continuidade, tá? É a última matéria que fala sobre as plantas. Hoje a gente vai estar falando sobre a reprodução das plantas, tá? Ó, a reprodução das plantas, página 94, tá? Então a gente vai estar falando como é que as plantas podem se reproduzir. As plantas podem se reproduzir de forma assexuada ou sexuada. A gente vai estar vendo essa diferença aí, tá bom? Bom, a reprodução assexuada. A reprodução assexuada não envolve as células reprodutivas, que são chamadas de gametas. Ih, tia André, isso parece nome de coisa lá do espaço. Mas não é. Gametas são as células que a gente encontra, tá, na planta, e assim elas conseguem se reproduzir. Nesse caso, as plantas se desenvolvem a partir de mudas, que são partes da planta mãe, folhas, pedaços do caule ou raízes, tá? Então, a reprodução assexuada é quando eu vou lá e planto um pedacinho da planta, seja um caule, seja uma raiz, tá? Seja um pedacinho de folha, algumas plantas se desenvolvem assim, tá? E aí, ela então gera uma nova planta. A reprodução sexuada, tá? Essa que a gente falou foi assexuada. Ela é reproduzida, vamos dizer assim, de uma maneira diferente, né? E a reprodução sexuada? A reprodução sexuada envolve a união das células reprodutivas, né? Na maioria das plantas, elas estão nas flores, tanto a masculina quanto a feminina. E, em geral, as flores têm ambos os sexos, ou seja, a parte feminina e a parte masculina. Não tem como você olhar para uma flor e dizer, essa flor é masculina, essa aqui é feminina, né? Então, ela, né, já tem o que ela necessita para juntar e fazer a reprodução, ok? A reprodução sexuada envolve a união de duas células reprodutivas. Na maioria das plantas, elas estão nas flores. Em geral, as flores têm ambos os sexos, ou seja, a parte feminina e masculina. A parte feminina das flores é chamada de gineceu e é constituída de estigma e ovário. Então, a parte feminina tem dois nomezinhos, tá? Gineceu e estigma. Ou melhor, ela é chamada de gineceu e tem estigma e ovário. Dentro do ovário fica o óvulo, né? Como se fosse uma mulher mesmo, tá vendo? Tem um óvulo lá para poder, vamos dizer assim, ter a sementinha para nascer uma nova planta, que é a célula reprodutiva feminina. Então, a célula reprodutiva feminina é chamada de óvulo. A parte masculina é o androceu, no qual estão os estames, formados por anteras e filetes. Nas anteras são produzidos os grãos de pólen que contêm as células reprodutivas masculinas, tá? Então, nesse desenho aqui da página 94, esse aqui, ó, você tem todos os nomezinhos, né, que fazem a reprodução da planta. O estigma, né? A parte feminina é o quê? Estigma, ovário e óvulo, vamos dizer assim. Aí eu fiz aqui um desenho. Vamos lá. Tá? Então, ó, vamos lá. Quais são as partes femininas? O óvulo, obviamente, é aqui o centro. Aqui é onde está o meio mesmo. Então, aqui dentro, a gente tem o óvulo, tá? Essa partezinha de fora, isso aqui, ó, tá? É o ovário. É como se eu passasse pelo ovário para chegar no óvulo, tá? E qual é a outra parte dela? O estigma. Quem é o estigma? Essa partezinha aqui de cima. Então, vamos dizer assim, essa parte aqui do meio, ó, ela é toda feminina, tá?
essa parte aqui do meio. Aqui fica... Minha caneta tá acabando, gente. Estigma, tá? Tá dando pra ler? Estigma, aqui, tá? Tá dando ruim aqui, mas vamos lá. Estigma. Aí vem as outras partes, que são a antera masculina, ó. Aqui é a antera, que é essa pontinha aqui, ó. Essas bolinhas que a gente vê em cima, chamada de antera. E o filete é mais fácil, são essas linhas aqui, ó, tá? Então aqui, deixa eu escrever pra você aqui. Antera, escreveu até melhor, tá, gente? E aqui, os filetes. No caso é um, então eu vou botar filete, tá? Ó, tá? Então, as partes da reprodução, masculino e feminino, ó. O ovário, essa partezinha aqui, né? Essa linhazinha de dentro. O estigma, que é essa partezinha aqui de cima, ó. Tá? O meio é todo da mulher, desculpa. O meio é todo feminino, tá bom? É porque fala de ovário, ó, a gente lembra da mulher, mas não. Tá falando de plantas, tá? Olha como tem semelhança. O ovário é essa parte de fora, e o óvulo é aqui dentro, é onde é fecundado, tá? É aqui dentro, que vamos dizer assim, vai fazer germinar por meio de uma nova sementinha, uma nova planta. O filete, que são essas linhas aqui, ó. E a antera, que são essas pontinhas aqui, tá? Bom, então essas são... Desculpa aí, tá? Deu um pigarrinho aqui. Então essas são as partes masculinas e femininas, tá? Para fazer a reprodução. E como acontece essa reprodução? Ela pode acontecer de várias maneiras, tá? A transferência dos grãos de pólen da antera, tá? Da pontinha, daquela pontinha que a gente mostrou, para o estigma, tá? Então, o que que acontece? Ó, a antera é isso aqui, né? Essas bolinhas que a gente falou. Um inseto posa aqui e vai pro estigma, que é lá no meio. Aqui, ó, esse meio aqui, essa parte de cima. Então, aqui, o que que acontece, ó? Ele transferiu algo da antera para o estigma, tá? E aí, o que que acontece? Vamos lá. Caso tenha ambos os sexos, né? Se a planta for masculina e feminina. Esse transporte do pólen, a parte feminina, é chamado de polinização. E quem faz isso são os insetos. Quando os grãos de pólen chegam ao estigma, ocorre a fecundação, ou seja, a junção das células reprodutivas masculinas com a feminina, tá? Que dão origem ao embrião, ok? Então, quando ele traz da antera para o estigma, é como se descesse aqui, ó, passou pelo ovário e chegou no óvulo e formou uma nova sementinha para uma nova planta, tá? Após a fecundação, o ovário aumenta de tamanho e forma o fruto. O embrião, que vai originar uma nova planta, fica dentro da semente. A maioria das plantas nasce de semente, tá? A maioria, como a gente viu, não são todas. Uma planta também pode nascer de um pedaço de caule, de folha, ok? Então, a polinização, tá? É esse processo que a gente falou aí. Você já aprendeu que a transferência de grão de pólen das anteras de uma flor para o estigma é de outra, chamada de polinização. Mas se as plantas não se locomovem, como essa transferência acontece? A gente já falou aqui, por meio dos animais. Abelha, borboleta, né, beija-flores, ok? Formiga, todos eles podem, né, colocar a patinha ali na antera e levar para o estigma. Antera com estigma faz a fecundação, tá? Até chegar passar pelo ovário e chegar no óvulo. O que esses animais fazem nesses locais? Se alimentam, pegam néctar, né? Que tem ali na flor ou na planta,
que é uma substância açucarada, tá? E aí eles se alimentam desse pólen, desse néctar, melhor dizendo. Os animais que se alimentam nas flores contribuem para a reprodução das plantas, ok? Além dos animais, existem outros agentes de polinização, que é o vento, tá? Que o vento pode bater e levar, né? O vento bateu na antera, fez chegar lá no estigma, vai formar uma nova planta, um novo, né? Um novo embrião ali, tá bom? E dispersão das sementes. O que é isso? É espalhar as sementes, tá? Para originar uma nova planta, as sementes precisam germinar, isto é, o embrião que fica lá dentro precisa começar a se desenvolver. E quem faz esse processo? Os animais, quando eles comem os frutos, né, com as sementes, a semente passa pelo sistema digestório e quando ele faz as suas fezes em outro lugar, daquelas fezes vai sair a semente que vai se juntar ao solo e fazer nascer uma nova planta. Então, os animais, o vento, quando ele bate, também leva a semente. A água, a semente caiu na água, a água vai levando. Então, existe, tá, alguns agentes aí que podem ajudar, que é o animal, o vento e a água. Ajudar as plantas nessa reprodução, tá bom? Aí você vai ver aí embaixo, ó, nessas figuras aqui, ó. O carrapicho gruda no corpo dos animais, aqui tá falando do homem, tá? Mas os animais mesmo podem fazer. Pessoas e sua semente é levada para longe. Ó, grudou na perna, você vai ver que grudou na calça do moço, aí ele foi para outro lugar. Lá ele viu, tirou, então aquela planta já vai nascer num lugar diferente. O coco pode percorrer grandes distâncias flutuando na água. Quando ele chegar em outro lugar, também vai se desenvolver. E as sementes de dente de leão são levadas pelo vento, ó. Tudo isso você vai ver aqui, tá? Nessa figura. Ó, levando esse aqui, ó. Tá vendo? Então, há várias maneiras de fazer essa polinização. Então, vocês vão estar respondendo aí sobre essas questõezinhas, tá? O dever não tem nada de difícil, ok? E vocês vão estar aprendendo um pouquinho mais sobre isso. A gente está fechando assim essa aula da parte das plantas e vamos entrar nos animais, tá? Eu vou estar postando já o vídeo aí sobre os animais, sobre o ambiente dos animais. Vamos lá.